Cadastramento que faz parte do processo de mudança de vínculo dos funcionários seletistas para estatutários. Prossegue até o dia 30 em todas as unidades da Fundação Municipal de Saúde. O presidente da entidade, Sebastião Campista, está conosco nesta manhã e vai falar sobre os benefícios de ser um servidor estatutário. Desde já a gente agradece a sua presença em nosso programa e a gente gostaria de saber um pouco mais, Sebastião Campista, o presidente da Fundação Municipal de Saúde, sobre esses benefícios. Bom dia. Bom dia, Grande. Bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores. Primeiro agradecer o convite, para estar mais uma vez divulgando essa grande conquista do servidor, Eu falo assim com bastante alegria, porque eu também sou servidor de carreira lá da Fundação e tenho a dimensão exata do impacto que isso vai causar na vida do funcionalismo da Fundação. Eu sempre que tenho a oportunidade, Grande, eu gosto de contextualizar a Fundação na estrutura de saúde do município, porque fica alguma coisa até um pouco meio confusa. A Fundação de Saúde, ela responde estatutariamente pela rede de urgência e emergência do município, enquanto a Secretaria de Saúde trata da assistência básica. Nós somos em 8 unidades, inclusive os 2 grandes hospitais, o HGG e o Ferreira Machado, e num total de mais de 4.000 servidores. Desses, 3.971 são servidores próprios, servidores da Fundação que estão sendo atingidos com essa mudança de regime. Desde a Constituição de 88, o Constituinte de 88, ele facultou ao administrador público instituir o seu regime próprio, quer seletista ou quer estatutário, ficando a cargo dos entes, Estado e município, essa opção. O município de Campos, lá na lei orgânica, lá atrás, já havia feito a opção pelo regime estatutário. Só que a emenda constitucional número 19, ela facultou a mesma administração pública a implementar o regime seletista, por algumas questões, alguns argumentos que merecem um pouquinho mais de tempo para a gente explicar. O fato é que na prefeitura nós tínhamos esse contexto híbrido, servidores estatutários e servidores seletistas. A grande maioria na Fundação de Saúde, que a Fundação de Saúde nada mais é do que a junção da extinta Fundação Geral da Silva Venâncio com a Fundação Barcelos Martins, João Barcelos Martins. Isso era um universo de, como eu falei, 3.971 servidores, funcionários, empregados públicos, falando de forma mais técnica. Com o advento dessa lei municipal, 8.000, eu até anotei 8.299, agora em abril, mas que entrou em vigência no último dia 2, unificou o regime jurídico dos servidores do município. Todos os servidores passaram ao regime estatutário. Na Fundação, isso foi um impacto muito maior, porque, como eu falei, quase 4.000 servidores, e ainda tem a Fundação da Infância e Juventude, que tinha um universo menor de funcionários, mas também foi atingido. Que servidores são esses? Foram todos os servidores que ingressaram na administração pública a partir de concurso público. Isso é bom que fique bem claro. São só esses servidores que estão sendo atingidos pela lei. Falar dos benefícios dessa mudança de regime. E aí, falando desses benefícios, é importante fazer também uma comparação. Veja bem, eu costumo ressaltar, até porque da minha posição, eu sou advogado por formação, eu costumo ressaltar do principal impacto que essa mudança teve na vida do servidor. O principal impacto, Grande, se chama INSS. O relacionamento do empregado público da Fundação, antes da lei, era com o INSS em caso de benefício, em caso de licença médica, em caso de auxílio-doença, tecnicamente falando. Esse relacionamento passa a ser com a Prev Campos, que é um relacionamento muito mais flexível, e muito mais real. Tanto a CLT, que nos regia, quanto a legislação do INSS, são legislações arcaicas, que elas não se aplicam de forma muito adequada à administração pública como um todo. Vou dar um exemplo prático em relação a isso, que é bom a gente sempre falar de forma prática para as pessoas entenderem. Eu tenho uma situação lá, Grande, de um funcionário que está em depressão. Por que ele está em depressão? Ele já tinha um vínculo, ele trabalhava na iniciativa privada, não sei se era na Santa Casa, na Beneficência, e tinha uma aposentadoria por lá. Aposentadoria de 600 e poucos reais, 620 reais.
e trabalhava na fundação normalmente. Chegou em fevereiro, ele teve que ser aposentado compulsoriamente, ou seja, 70 anos, teve que ser aposentado. Como o INSS não reconhece esse duplo vínculo, que a Constituição, que o Constituinte reconhece, os profissionais da área de saúde, os professores, terem a opção de ter duplo vínculo na administração, o INSS não reconhece isso, ele não concede mais de um benefício para a mesma pessoa, esse servidor teve seus 2.000 e poucos reais de salário totalmente ceifados. Um servidor que vivia com uma renda de aproximadamente 3.000 está vivendo agora com 620. Se isso acontece hoje, ele estaria vivendo com 2.600 reais, porque o município, através da Prev Campos, vai reconhecer esse duplo vínculo. Esse relacionamento com a Prev Campos e não mais com o INSS, não tenha dúvida que é o impacto mais significativo. Ainda nessa questão do INSS, o INSS tem uma coisa que você sabe muito bem, Grande, que se chama fator previdenciário. Você contribui durante toda a sua vida em cima de um valor, e quando você vai receber, através desse fator previdenciário e aquele cálculo que é feito no INSS, o teu salário cai vertiginosamente, falando de forma bastante objetiva. Tenho também uma funcionária que era técnico de enfermagem, que também recebia por volta de 2.000, 2.000 e pouco, e a situação dela é um pouco mais dramática, né? Ela foi ao INSS, a aposentadoria dela veio para 620 reais, de 2.000 e pouco. Ela tinha 3 consignados em folha. Meu Deus. Você imagina a vida da servidora que está ganhando 100 reais por mês. Então, esse é o impacto mais significativo. Esse relacionamento que era com o INSS, que passa a ser com a Caixa de Assistência para o município. Uma seguridade social, quer dizer, uma segurança a esse funcionário. A esse funcionário. Tem medo de aposentar nessa situação. Isso. Né? E, acima de tudo, uma segurança justa, né, Granja? Porque você, na verdade, você vai aposentar com aquilo que você contribui, com aquilo que você ganha hoje. Então, isso é muito importante. Outro benefício, assim, chegou de forma muito impactante, é que a gente era tratado, a nossa vida funcional era conduzida a partir da CLT, que é uma legislação extremamente arcaica, ela é de 1943. Dá para imaginar a dificuldade de você tratar o funcionalismo, realidades, contextos totalmente diferentes, e a gente tinha muita dificuldade. Agora nós passaremos a ser tratados, a nossa vida funcional vai ser tratada à luz do Estatuto dos Servidores do município. A reboque disso, esse estatuto, ele confere ao servidor público uma série de benefícios que a CLT, como há de se imaginar, por ser uma legislação arcaica, não conferia. Benefícios são esses: quinquênio, licença-prêmio, existe uma licença para assuntos particulares, aposentadoria integral, licença médica, em caso de afastamento também integral. Enfim, toda aquela série de benefícios que o Estatuto prevê e que nós, seletistas, não tínhamos acesso, passaremos a ter acesso também a partir dessa unificação de regime. É algo interessante, porque eu tive a oportunidade de acompanhar a sessão e ela foi unânime. E com os servidores acompanhando. Isso. Quer dizer, a ansiedade para que ocorresse essa mudança era muito grande. Eu costumo dizer, né, que algumas coisas assim, é do ser humano, né? A gente luta para conquistar alguma coisa, depois que a gente conquista, de alguma forma, a gente relativiza aquela conquista. Grande. Servidores que estão sendo atingidos por essa lei são servidores que fizeram concurso em 1996. Então, esse pessoal que desde 1996, eles estão brigando por isso. E nesse ponto também é bom ressaltar que, assim, tanto eu, lá no cargo de presidente, que é um cargo, embora seja Fundação Municipal de Saúde, é um cargo administrativo, visto que os hospitais têm as suas direções técnicas. Tanto eu como o meu vice-presidente lá, o Carlos Felipe, que é administrador, a gente está lá para fazer gestão. E não bastava que essa lei fosse benéfica para o servidor. A gente precisava também pensar o servidor de uma forma mais ampla. Quando eu falo em Prev Campos, essa lei também é benéfica para o município, uma vez que todo esse recolhimento de INSS, Grande, que eu fazia para o INSS, sim, impacta quase 20% da folha de pagamento, algo aproximado de 20% do pagamento, agora eu vou transferir esse recurso financeiro para a Caixa de Assistência do município. Então, o município também sai ganhando. Claro. E para a gente, naquele momento, assim, foi muito importante ter esse cenário.
até para o atual governo tomar uma decisão nesse sentido, porque não basta somente eu transferir sem analisar todos os fatores de risco, senão quebra Preve Campos. Então, isso ficou muito claro, muito tranquilo. A gente tem uma população jovem que vai se aposentar, vai demorar um pouco, né? Mais tardiamente, e a gente está capitalizando a Preve Campos com esses recursos que a gente estava mandando para o governo federal, para o INSS, né? Então, assim, é bastante significativo, Agora, fala para mim, para todo mundo que está acompanhando, essa entrevista com certeza ela tem, principalmente na área da saúde, pelos servidores, um peso muito grande e muito importante, sobre o recadastramento. Como é feito? Então, o que acontece? A gente tentou fazer esse processo de forma mais simples possível, de modo a facilitar a vida do servidor, né? Então, é importante como que está se dando o recadastramento. Até mesmo a forma como o procedimento está sendo conduzido está sendo o mais simples possível. O recadastramento está sendo feito a partir da internet, do site da Fundação. É o www.fmscampus.org.br. www.fmscampus.org.br. O servidor vai abrir o site da Fundação e vai encontrar um campo lá para você, de recadastramento. Você clica ali e a partir dali você vai colocar sua matrícula, vai criar uma senha, vai confirmar a senha e já vai abrir uma tela para você, grande, com todos os seus dados. Você não vai precisar preencher nada, já está aberto com todos os seus dados. Facilitado já a situação. Muito facilitado, porque a gente sabe que a vida do servidor, principalmente da área de saúde, é uma correria louca, né? E o que acontece? O que o servidor vai ter que ter o cuidado de fazer nesse momento? Ele vai ter que alterar alguns dados que estejam, porventura, errados, alguma coisa assim, mudança de endereço, mudança de estado civil, é o que comumente a gente se vê. A partir daí, conferiu, ele vai apertar um botãozinho, vai clicar lá e vai aparecer para ele a ficha, o cartão de confirmação e uns formulários que é para ele imprimir, que tecnicamente grande, é como se fosse uma nova posse. Ele vai imprimir aqueles formulários, declaração de acúmulo de vínculo, declaração de imposto de bens, imposto de renda, né, porque a deliberação do Tribunal de Contas nos exige isso. Ele vai pegar, de posse desses documentos, ele vai na sua unidade de lotação. Isso é muito importante ressaltar, grande, que nós tivemos o cuidado de colocar em todas as unidades, na verdade são 8 unidades da Fundação, em todas as unidades, polos de atendimento a esses servidores. Ele vai até lá com essa documentação, vai assinar o teu termo de posse, vai tomar posse como servidor estatutário. Nós vamos extinguir o vínculo seletista. Isso é um detalhe que merece assim, uma observação mais detalhada. Nós precisamos extinguir esse vínculo seletista, porque é uma exigência do Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 302, e também para que não haja problema de duplicidade de vínculo, porque senão a gente gera até um problema para o servidor e para a própria administração pública. Então, precisamos primeiro extinguir o vínculo seletista, para depois darmos posse a ele nesse vínculo estatutário. O prazo é até o dia 30. O prazo é até dia 30. Do dia 16, estamos desde o dia 16 até o dia 30. O pessoal deixa tudo para a última hora, é melhor não deixar. Mas interessante, um dado que eu queria te colocar, né? Já tem muita gente já. Desses 3.900 que eu acabei de falar, 2.800 já fizeram esse recadastramento. Porque é algo que se queria muito, né? Se queria muito, então, a ansiedade era muito grande. Partiu. Agora, eu estava vendo, você trouxe tudo direitinho, organizado, tem uns locais, não é isso? Tem os locais aqui, que na verdade são os nossos. Eu não posso deixar ou perder a oportunidade nessa grande audiência que você tem, de mais uma vez ressaltar quais são as nossas unidades, né? Claro. E falando das nossas unidades, falo dos postos de entrega dessa documentação. Por favor. Hospital Ferreira Machado, todo mundo conhece, na Rocha Leão, Hospital Geral de Guarulhos, Unidade Pré-Hospitalar de Travessão, Unidade Pré-Hospitalar de Santo Eduardo, Unidade Pré-Hospitalar de Ururaí, o PU Central, o PU da Saldanha Marinho. Esqueci alguma, Felipe? PU Guarulhos e o Hospital São José. O Hospital São José também aqui é o Felipe. Carlos Felipe, que é o vice-presidente da Fundação lá, que é o braço direito, esquerdo, tudo lá na administração da Fundação. Obrigado pela presença. Um abraço. Então, essas são as localidades, né? Isso. E o horário O horário é das 8 às 16 horas. E outra coisa também. Sim.
Esse horário de segunda a sexta. Aos sábados e domingos também tem atendimento, porque a gente tem muito servidor plantonista de outros municípios. Então, nessas mesmas unidades, aos sábados e domingos, o horário de 8 ao meio-dia. Muito bem. Eu recebi aqui uma informação, na verdade é uma pergunta. A Maria Santos, que é servidora, migrou para o estatutário e ela quer saber quando vai ser liberado o fundo de garantia desse pessoal, porque os antigos só estão sendo liberados agora. Com eles também já tem essa demora? Vai ter essa demora, sabe? Então, olha só, essa pergunta assim, é que eu tenho mais ouvido. E é muito, mais uma vez, muito importante eu usar da audiência do programa para estar esclarecendo isso. Na verdade, existe um procedimento tem sempre que contextualizar. Lá em 88, Grande, houve também isso. A administração fez essa mudança de regime, mas era uma mudança de regime imposta pela Constituição, que a Constituição, lá no ato das disposições constitucionais transitórias, ela determinou que logo após a Constituição, muitos daqueles servidores admitidos sem concurso, eles teriam a opção de optar, com perdão do pleonasmo, claro, tá? Claro. Eles teriam a opção de optar pelo regime estatutário ou ficar no regime seletista recebendo o FGTS. Muitos desses servidores não optaram pelo regime estatutário e ficaram no regime seletista com esse FGTS. Essa é uma questão que está sendo tratada pela Secretaria de Planejamento. Não é a nossa questão aqui. A nossa questão aqui esses servidores atingidos, servidores que ingressaram na administração pública em 96, 2001 e 2007, foram esses 3 concursos que recrutaram o pessoal para a Fundação de Saúde. Esses servidores que ingressaram através de concurso, que estão sendo transformados, esses 3.971 servidores. Não sei se é o caso dela. Nesse caso específico desses servidores, existe uma pergunta assim: com a mudança de regime, o meu vínculo seletista está extinto. Logo eu terei direito ao saque do FGTS? Isso é muito bom que seja esclarecido. Sim. O gerenciamento dos valores depositados na conta vinculada ao FGTS é de competência da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, através da lei, salvo engano, 8.033 de 90, no artigo 20, ela diz as hipóteses em que o saque é permitido. Nessas hipóteses, Grande, não consta lá mudança de regime. Então, toda vez que há, que a gente chama de lacuna na lei, cabe ao intérprete enquadrar naquela situação. Ele pode enquadrar na situação de demissão e autorizar o saque imediato, ou pode enquadrar na situação lá prevista, salvo engano, no inciso 5º ou 4º, que fala 3 anos de inatividade da conta. Agora, é muito importante que o servidor, eu tenho esclarecido isso de forma reiterada, que como servidor, meu compromisso é com a verdade. Não adianta eu falar para o servidor aquilo que ele quer ouvir e lá na frente não ter como cumprir. É importante que o servidor saiba que esse discernimento, esse entendimento, compete à Caixa Econômica Federal. A Fundação Municipal de Saúde compete o depósito, vem fazendo o depósito, normalmente do FGTS, e cabe à Caixa Econômica interpretar, com base nessa lei, a lei que regula o FGTS, se é caso de saque imediato ou não daqueles recursos que já estão. É uma avaliação individual, né? De cada caso. Isso aí. E infelizmente, coloco infelizmente, porque talvez se fôssemos nós, teríamos algum tipo de flexibilidade um pouco maior, infelizmente é uma avaliação que só a Caixa é de competência exclusiva da Caixa Econômica Federal. Nós estamos conversando hoje com o presidente da Fundação Municipal de Saúde de Campos, o Sebastião Campista, que eu gostaria de fazer a pergunta exatamente sobre a presidência de uma fundação que é algo, entre aspas, vivo o tempo todo, onde as reclamações surgem aos montes e não vão acabar. Com a sua presença, saída, a vinda de outros presidentes, enfim. E até pelo crescimento do município. Qual é a sua visão como presidente da Fundação Municipal de Saúde, da saúde de Campos, e qual é a preparação do nosso município para essa demanda que estamos tendo já de aumento? É muito importante estar colocando isso. Eu acho que a palavra-chave, Grande, é planejamento. Uma fundação desse tamanho, essa fundação hoje, Grande, certamente ela é tamanho ou maior do que muitos municípios do nosso estado. Estou falando de um universo de mais de 4.000 servidores efetivos. Entendeu? São, como eu lhe falei, 8 unidades que respondem por toda a urgência do município. A gente percebe, e eu tenho conversado muito isso com diversos agentes do governo, que esse governo avançou muito
na assistência básica, com esse programa de imunização, programa de vacinas, né, a Prevenar, o HPV, com a distribuição descentralizada de medicamento. Antigamente as pessoas tinham que vir à Secretaria de Saúde para buscar esse medicamento, agora elas conseguem esse medicamento lá nas unidades. A marcação de consulta também descentralizada nas UBSs. A gente percebe assim, é nítido o avanço do governo no sentido da assistência básica. E na nossa área agora já nesse final, a gente está também assim, feliz com o que a gente está recebendo em termos de urgência e emergência. A Fundação Municipal de Saúde ela foi criada com esse viés, com essa missão de olhar para a questão da urgência e emergência no município. Nesse contexto, a gente está com uma obra no Ferreira Machado, uma obra que está gerando mais de 6 milhões de reais estão sendo investidos praticamente em um novo Hospital Ferreira Machado. Eu convido até você para um dia ir lá visitar a obra. Estamos construindo no segundo piso um CTI, de aproximadamente 40 leitos, CTI individualizado, com as unidades individualizadas por box, que vai nos permitir também cadastrar, lembra que te falei de planejamento, cadastrar esses leitos junto ao SUS para que possamos receber verbas destinadas a esses leitos, para não ficar ad eterno contando com as verbas dos royalties. Então, esse novo CTI está sendo construído lá, provavelmente, final de setembro, início de outubro, estaremos entregando à população, totalmente novo, totalmente equipado, lá no Ferreira Machado. Vamos fazer imediatamente obras no 5º andar e obras de um novo pronto-socorro, que vai ser um impacto significativo para o pessoal do Ferreira Machado. Claro que nesse momento acaba gerando um certo transtorno, né? Mas toda obra é assim. Toda obra é assim. Ainda na área da urgência, já entregamos a UTI, a nova UTI do Hospital Geral de Guarulhos, ficou muito bonita, muito funcional. E também o Hospital São José, no Hospital da Baixada, que é um anseio, eu também sou da Baixada, sabe? É um anseio antigo daquela população, né? É bom que se diga que a obra já está totalmente empenhada, a obra está em execução. Tivemos que fazer uma adequação pequena no projeto lá, em decorrência da duplicação da RJ 216 lá, que acabou entrando um pouquinho para o terreno do hospital, mas um hospital que está ficando muito bonito, que está ficando muito funcional, que vai atender muito a demanda. E ainda nessa seara de planejamento, Granja, estamos estruturando nossas unidades, fazendo que o tão falado cinturão, o que acontece hoje com nossos 2 grandes hospitais, Granja? Ele acaba absorvendo toda a demanda de urgência e emergência do município, e não só do município, você sabe. Dos municípios. Dos municípios, né? É assunto para uma outra discussão, assunto muito longo, né? Mas dos outros municípios, e de alguma forma, muitos casos que não precisariam chegar no Ferreira Machado ou no HGG, poderiam ser atendidos por essas unidades pré-hospitalares, os PUs, essa questão toda. Então, a gente está estruturando essas unidades e o ponto de partida está sendo o novo Hospital de Travessão, que é um hospital que está nascendo, deve ser licitado nos próximos dias, que está nascendo dentro de uma concepção do Ministério da Saúde para atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, todo estruturado para isso, com condições, com laboratório, com raio-x, que não basta colocar o médico lá, tem que colocar o médico, mas tem que dar uma estrutura a ele, né? Para que essas unidades pré-hospitalares façam esse papel de reter esses casos de urgência e emergência, que não precisariam estar nos 2 hospitais, no Ferreira Machado e no HGG, para que desafoguem um pouquinho também a demanda dessas unidades. Então, de forma objetiva e sintética, o que eu posso dizer é o seguinte: avançamos muito na assistência básica, mas muito mesmo. E agora estamos avançando significativamente na questão da urgência e emergência, né? Não posso esquecer também de falar do emergência em casa, né? Que está em um contexto de urgência e emergência, e que quantas e quantas vidas foram salvas por esse programa, né? O Emergência em Casa. O Hospital São José, Granja, é bom que se diga, a Prefeitura está investindo lá naquele hospital também um valor superior a 6 milhões de reais. É um hospital totalmente novo. Não vai se aproveitar praticamente nada daquela estrutura antiga. É um hospital totalmente novo. Então, isso é importante. Quando você fala do Emergência em Casa, pelo menos ao meu modo de ver, quando eu passo lá na pecuária e vejo que está a ambulância do Emergência em Casa, no posto de do Ábido ali, parado, e a expectativa, e eu já vi vários atendimentos ocorrerem, e você vai para casa, claro, gente, guardando essas proporções, mas é como se você pudesse, de certa forma, dar
um plano de saúde à Isso, população. Né? isso. É uma seguridade de você passou mal, vai vir alguém te ajudar. Né? Isso. Na verdade, a gente, assim, é do ser humano, né? Questionar, reclamar, sempre está procurando o melhor para nós. Mas poucas pessoas sabem que o que a emergência em casa faz mais significativo é que muitos dos casos que ele resolve, grande parcela desse percentual de resolução do emergência em casa é feito no próprio domicílio. Talvez ele não muitas das vezes desafoga as unidades. Desafoga que ele não precisa, muitas das vezes ele nem traz o paciente para a unidade hospitalar. Só a ida lá, a ida do médico, o médico preparado, o médico emergencista, na residência, ele consegue resolver. Eu não vou me arriscar aqui a falar o percentual, mas prometo em uma outra oportunidade trazer para você. O percentual é significativo dos atendimentos que são resolvidos na própria residência do paciente. Muito bem. Bom, é algo bastante interessante. Eu agradeço por demais a presença do presidente da Fundação Municipal de Saúde, o presidente da entidade, Sebastião Campista, e as portas estão abertas no programa de Olho na Cidade. Eu agradeço, eu mais uma vez registro, não só a alegria com o convite, mas a alegria de estar aqui, porque eu sou um fã do programa, acompanho desde a adolescência, né, desde a época de João, né, do Jorge, acompanhava muito, eu sou oriundo lá da Baixada Campista, então lá a audiência é muito grande, né, e a gente costuma, tudo que a gente está fazendo com o radinho ligado, vocês informam, mas não só informam com muito bom humor, né? Que não adianta, já estão, né? Então daqui a pouco as pessoas estão se matando. Então, você já acorda, você já começa o dia mais leve, forma. Né? Bom, que você tem um caminho que é árduo, é uma fundação complicada, mas Papai do Céu de saúde, principalmente, para que você possa ajudar e melhorar a nossa saúde. Sempre com gestão, sempre com planejamento, porque, como eu costumo dizer, a coisa pública já a gente tem que ser tratada como nossa, porque é coisa pública. E a gente lá, tanto o Felipe quanto eu, isso se torna mais imperioso, visto que somos servidores dali. Sim. Entendeu? A gente já está inerente no nosso contexto de servidor. Para você que é servidor, para você que não é, você que quer saber mais detalhes e pegou essa entrevista no final, ainda hoje no Facebook e também no rural.com.br você vai ter oportunidade de acompanhar essa entrevista novamente. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a sequência do programa De Olho na Cidade. Estamos apresentando De Olho na Cidade. Oferecimento: Distribuidora Montalvão. Fornecimento de produtos de limpeza, cereais e cesta básica. Ligue 3055-1555.